O Google pode ter resolvido um dos maiores problemas da computação quântica ao permitir que a máquina aprenda com seus próprios erros em tempo real. Para esclarecer, o chip Willow do Google não conserta fisicamente fios quebrados ou reconstrói qubits danificados. Isso significa algo talvez ainda mais importante. O sistema agora detecta desalinhamento dos controles, identifica configurações problemáticas e se reajusta sem interromper o cálculo. Isso é mais importante do que parece, e para entender, precisamos analisar um dos maiores problemas da computação quântica, que talvez não seja o que você imagina. Todo mundo sabe que os qubits são frágeis. Esse é o principal ponto que todo mundo repete. O problema mais profundo é que um computador quântico é uma máquina analógica. Seu laptop é digital, tudo é 1 ou 0 definido, e um pouco de ruído elétrico é apenas arredondado, como se não tivesse existido. Um processador quântico não tem essa sorte. Os qubits são controlados por sinais físicos de micro-ondas, e cada um desses sinais tem uma frequência, uma amplitude, uma fase, e todos esses números precisam ser ajustados com uma precisão absurda. Não é só aproximado, tem que ser exato. O problema é que esses números não são estáveis. O hardware sofre desvios, a temperatura na eletrônica de controle muda levemente, defeitos de material próximos ao chip se deslocam. Os qubits mudam seu comportamento com o tempo. Então, um conjunto de parâmetros de controle que estava perfeito há 1 hora agora está silenciosamente errado, e cada porta quântica que você executa com esses valores desatualizados está injetando novos erros na sua computação. Pense em uma orquestra onde os violinos desafinam a cada poucos compassos. A música não para porque os músicos são ruins. Ela para porque você precisa ficar afinando de novo. Essa é, neste momento, a realidade operacional de rodar um computador quântico. E a forma como a área lidou com isso até agora é brutalmente simples. Você encerra a computação. Você desliga tudo, executa suas rotinas de calibração, ajusta tudo novamente e então começa de novo. Aceitável se o experimento dura alguns segundos, mas é uma catástrofe quando dura mais do que isso. Porque os algoritmos que motivam o interesse em computadores quânticos, como simular reações químicas ou quebrar a criptografia RSA, não são tarefas de poucos segundos. As estimativas indicam que esses cálculos podem levar dias ou até meses contínuos. Não é possível interromper um cálculo que dura 1 mês sempre que o hardware falha. Calibração e computação serem 2 modos separados e mutuamente exclusivos é uma barreira enorme entre nós e qualquer coisa útil. Então, como você afina os instrumentos enquanto a música ainda está tocando? Agora, antes da resposta, tem um mecanismo que você precisa conhecer, porque todo o truque depende disso. Correção de erros quânticos. O grande desafio de corrigir erros em computadores quânticos é que observar um qubit o destrói. Medi-lo faz a superposição colapsar, então não dá para apenas conferir se está certo. O ato de checar já é o dano. A solução é usar redundância. Você pega um monte de qubits físicos e os entrelaça para formar um qubit lógico muito mais robusto. Você faz verificações de paridade especializadas sem acessar a informação real. Essas verificações te dão uma saída binária: erro ou nenhum erro. É assim que você converte um ruído analógico bagunçado em algo digital que pode ser analisado. O problema é que esses sinais são vagos. Um evento de detecção te diz que um erro aconteceu em algum lugar dentro de uma região limitada de espaço e tempo no seu circuito. Ele não te diz onde. Você ouve uma nota desafinada, mas não sabe qual músico a tocou. É para isso que servem os decodificadores. O Google possui o decodificador de rede neural AlphaQubit, treinado com dados de hardware real, e o decodificador algorítmico Tesseract, que busca o padrão de erro mais provável. Fornece eventos de detecção, eles deduzem o provável erro e retornam a correção. Se os erros continuarem raros, a informação lógica permanece. Mas veja o que falta. O decodificador indica o que corrigir, mas nunca explica por que ocorreu. E essa lacuna ela é toda a questão aqui. Alguns desses erros são inevitáveis. A decoerência, o sistema quântico vazando para o ambiente, é física fundamental. É o mesmo processo responsável por o mundo parecer clássico para nós. Você não pode simplesmente eliminar isso com engenharia, mas uma grande parte dos erros restantes é simplesmente má calibração.
Parâmetros de controle desviados e sinais fora do padrão estão ao nosso alcance para corrigir, e todos aparecem nos dados de detecção como sintomas antes despercebidos. E já que estamos falando sobre como as empresas estão usando IA, aqui vai algo útil. A maioria de vocês votou em 7 agentes de IA pelos quais as empresas estão pagando de 3 a 10 mil dólares agora, na enquete de ontem. Então, vamos dar isso de graça. Ele explica quais agentes as empresas compram, os custos, quem precisa e como identificar os clientes certos. Também aborda o ROI, as taxas de configuração e as mensalidades, e como pode ser uma lista realista de clientes de 10 mil dólares por mês, sem necessidade de codificação. Acesse pelo link na descrição do vídeo. Agora voltando para a Anthropic. Tudo bem, voltando ao vídeo. A resposta tradicional para a calibração era a física. Décadas de física. Você cria um modelo preciso do sistema, isola os parâmetros para evitar interferências e projeta experimentos específicos para focar em alguns por vez. Quer calibrar a frequência de um pulso de micro-ondas? Espectroscopia. Quer a amplitude? Oscilações de Rabi. O Google acabou formalizando tudo em uma estrutura automatizada que percorre um grafo acíclico direcionado, codificando a ordem correta para calibrar tudo, destilada a partir de décadas de pesquisa em controle quântico. Funciona e permitiu chegar a algumas centenas de qubits, mas modelos construídos manualmente têm limites. Isso não é algo quântico, mas um padrão. A visão computacional inicial estagnou ao tentar descrever o mundo com regras geométricas rígidas. A robótica ainda enfrenta equações cinemáticas que falham quando atrito real e dinâmica de contato aparecem. Até o surgimento do AlphaFold, o dobramento de proteínas era visto como intratável para modelagem baseada em física, mas ele aprendeu isso com dados. Todos eles avançaram do mesmo jeito e o controle quântico estava nesse limite. Com o avanço dos chips, os erros restantes são mais raros e exóticos, surgindo de suposições simplificadas do modelo ou de aspectos físicos do dispositivo ainda não caracterizados. Seu modelo não consegue corrigir o que nem sabe que existe. O que nos leva à ideia propriamente dita, e ela é tão elegante que chega a ser um pouco irritante que ninguém tenha feito isso antes. A correção de erros quânticos já gera continuamente eventos de detecção de erros. Esses dados são usados na decodificação, e o Google deu a eles uma nova função. Os mesmos dados têm 2 papéis. Vão para o decodificador corrigir o estado lógico e também para um agente de aprendizado por reforço como sinal de treinamento. O agente observa quais detectores acendem, faz pequenas perturbações simultâneas em todos os parâmetros de controle e aprende a correlacionar ajustes com mudanças no desempenho. Causa e efeito, separados do ruído continuamente enquanto a computação está em execução. Mas existe um verdadeiro obstáculo técnico aí. O número que realmente importa é a taxa de erro lógico, mas você não pode otimizá-la diretamente. Ela é suprimida exponencialmente pelo tamanho do código, o que significa que medi-la com precisão exige um número exponencialmente maior de ciclos. É um único escalar, e você está tentando ajustar milhares de parâmetros com ele. E durante um cálculo real, você nem sabe o estado lógico, então não pode calculá-lo. Então eles otimizam uma métrica substituta, a taxa média de eventos de detecção de erro em todos os detectores do circuito. Isso é fácil de medir, local e acompanha de perto o que importa para que a matemática funcione. Os gradientes se alinham com um fator de proporcionalidade bem definido, ligado à distância do código, como foi confirmado experimentalmente. O diferencial está na esparsidade. Cada detector foca apenas no pequeno grupo de portas da sua região no circuito. Assim, em vez de um problema impossível de otimização em 1000 dimensões, você tem um grande grafo com milhares de pequenos problemas, geralmente independentes. No código de superfície de distância 5, cada detector se conecta a cerca de 302 parâmetros, e cada parâmetro afeta cerca de 18 detectores. Essa estrutura é o que torna isso escalável. Por baixo dos panos, isso funciona com um esquema de gradiente de política. O agente escolhe políticas de controle de uma distribuição de probabilidade, classifica pelas que geraram menos eventos de detecção e ajusta a distribuição para favorecer as melhores. Otimização de política proximal para estabilidade, regularização de entropia para que ele nunca pare de explorar.
um buffer de replay para eficiência de amostragem, aprendizado por reforço moderno em hardware supercondutor. Agora, seus resultados. Eles rodaram isso no Willow de duas formas bem diferentes. Primeiro, pegue um processador que já foi calibrado ao máximo. Toda a pilha tradicional passa por calibração de especialistas e cientistas, aplicando intuição física nos casos extremos que não se automatizam. Depois, solte o agente nisso. Ele encontrou mais 20% de supressão na taxa de erro lógico, consistentemente em várias execuções independentes, tanto no código de superfície quanto no código de cor. 20% de desempenho que décadas de teoria de controle quântico e experiência humana deixaram de aproveitar. Isso levou a números recordes. O código de superfície de distância 7 alcançou taxa de erro lógico de 7,72 vezes 10, elevado a menos 4 por ciclo decodificado com AlphaQubit 2. Isso é menos de um erro lógico a cada 1000 ciclos de correção. O código de cor de distância 5 ficou em 8,19 vezes 10, elevado a menos 3, com o Tesseract, cerca de 1 a cada 100. É o melhor que alguém já demonstrou em qualquer plataforma de qubit, ponto final. Segundo experimento, eles quebraram de propósito. Eles injetaram deriva artificial diretamente nos parâmetros de controle, mudanças em etapas, ondas senoidais lentas, pulsos estroboscópicos nas forças de acoplamento CSET, amplitudes e frequências de pulsos X-Justus em diferentes pontos da grade de qubits. Uma política de controle fixa se degrada como esperado, com as taxas de erro subindo à medida que os parâmetros ficam defasados. O agente monitora a deriva e mantém a taxa de detecção abaixo do nível inicial. Ao aplicarem uma mudança em função de grau na amplitude do pulso, a recuperação levou cerca de 130 épocas de aprendizado, o que dá uma medida concreta de quão rápido isso reage. Logicamente, isso resultou em uma redução de 24% na taxa de erro e uma melhoria de 2,4 vezes na estabilidade. Depois, permitiram que o agente controlasse os parâmetros do decodificador, elevando os números para 31% e melhorando em 3,5 vezes, e isso foi só com desvio injetado, contra o desvio natural que o chip sofre sozinho. A análise de Fourier revelou que o controle funciona como um filtro, reduzindo aproximadamente 4 decibéis das oscilações de baixa frequência. Eles realizaram um teste de estresse que foi quase uma demonstração de habilidade. Eles randomizaram a política de controle, embaralharam ela de propósito a ponto de destruir completamente o observável lógico, e o agente conseguiu voltar a um alto desempenho do zero. Sugere algo além de ajuste fino, indicando que o RL pode substituir grande parte da pilha de calibração, não só melhorar o resultado final. A técnica já foi usada no trabalho deles de cultivo de estados mágicos, proporcionando uma melhoria de ordem de magnitude no erro de cultivo e na taxa de pós-seleção. A pergunta que sempre fazem sobre aprendizado de máquina e hardware quântico é: isso é escalável? Simularam um código de superfície de distância 15, com cerca de 40 mil parâmetros de controle, 30 por porta. O resultado é positivo. A quantidade de épocas de treinamento necessárias para o agente não depende do tamanho do sistema e não aumenta progressivamente. Como os eventos de detecção são locais, adicionar mais qubits adiciona mais sub-problemas, mas não torna nenhum deles individualmente mais difícil. A convergência segue uma lei exponencial clara, e a taxa depende de quantos parâmetros cada porta tem, não do tamanho da máquina. Há uma limitação real, e eles são transparentes sobre isso. Aprender exige exploração, e explorar significa às vezes executar políticas que são piores do que sua melhor política atual. Nesses experimentos, isso é inofensivo, porque o estado quântico é preparado novamente a cada tentativa, mas durante um único algoritmo longo. Esse ruído de exploração causa dano real. As simulações deles identificaram uma frequência crítica de desvio de cerca de 1 a cada 150 épocas, abaixo da qual o custo-benefício é favorável e o controle em tempo real supera uma política fixa. Acima disso, o agente não consegue acompanhar. Impactos de raios cósmicos e partículas de alta energia ficam fora desse limite e devem ser tratados no hardware. O próximo passo é interessante. Atualmente, o agente usa uma política gaussiana simples, pois a taxa de dados entre o chip e o controlador clássico
é lenta para treinar algo mais avançado. Acelere esse ciclo e coloque uma rede neural profunda, condicionando-a ao que os detectores relatam. Ela pode aprender um modelo do sistema junto da política e revelar correlações desconhecidas. Eles propõem um processador calibrado para a correção de erros totalmente do zero pelo agente, sem modelos físicos, especialistas humanos ou grafo de calibração. Sempre volto à ideia de que não é necessário nada especial em circuitos supercondutores, basta ter sinais de detecção de erro e parâmetros que você pode ajustar. Íons aprisionados, átomos neutros, seja lá o que vier depois, a mesma ideia se aplica diretamente. O caminho para a tolerância a falhas sempre foi visto como uma questão de hardware. Melhor fabricação, materiais mais puros, mais qubits. Isso mostra que uma parte significativa disso é uma questão de controle, e controle é exatamente o tipo de coisa que aprendizado de máquina resolve com facilidade. De qualquer forma, o artigo é de acesso aberto na Nature, se você quiser todos os detalhes, e vou deixar o link abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.